nome de Jesus, amém? Aleluia. Preparações aí então para o encontro com Deus, tá tudo certo. Chácara está ficando jóia. Em nome de Jesus, essa semana a gente acaba as camas, está tudo organizado. Vamos lá para o encontro com Deus em nome de Jesus, amém? Eu sei que eu tinha falado que eu ia pregar hoje sobre dízimo e preparei uma palavra tão legal sobre dízimo. Mas quando eu cheguei aqui no salão e na verdade o Espírito Santo já estava me incomodando um pouco antes. E eu estava conversando com o pastor Fabiano, todas as vezes antes dos cultos. Eu gosto muito de ligar para o meu pai, eu sempre ligo para o pai, todas as vezes antes de ministrar. Eu ligo para o pai para que ele cubra e abençoe a minha vida. Porque eu creio na autoridade que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. E nós precisamos aprender a andar debaixo de autoridade. E de andarmos debaixo de submissão à autoridade. Então todas as vezes que antes de ministrar, eu sempre ligo para o pastor Celso. E geralmente também eu ligo para o pastor Fabiano. Porque na ausência do meu pai, é quem Deus escolheu para ser o meu irmão mais velho. É uma bênção, é um guerreiro, é alguém que Deus tem usado e que tem lutado para guardar a fé até os últimos dias. E eu sempre ligo para ele e a gente conversando, eu vindo para cá antes do culto. E o Espírito Santo já estava me queimando para mudar a palavra. E eu dei uma mudada na palavra de última hora. E nós vamos estar ministrando, mas eu vou ministrar ainda sobre dízimo e oferta. Não esquece, não fala para mim, pastor, não esqueceu não, pode ter certeza. Mas que Deus, vamos ministrar hoje sobre essa palavra, a questão do encontro com Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas. O pastor Celso mandou um abraço para a igreja também. Ele está em Angola. Deus tem feito coisas tremendas. Tem hora que parece que vai bagunçar tudo. Deus retorna, Deus faz, mas tem sido muita guerra espiritual. Lembra essa semana aí do pastor Celso em oração. E pela vida da irmã Sônia e do pastor Celso que estão ali. E que Deus abra as portas em nome de Jesus e restaure tudo. Em nome de Jesus. Para quem não conhece a história, nós estivemos em Angola eu sou horrível com data, cara. Mas há uns anos atrás. Esses dias, né, Caleb? Esses dias nós estivemos em Angola. E o Caleb disse que para tudo eu falo esses dias. Pode ser 10 anos, 5 anos, 20 anos. Foi tudo esses dias, porque eu sou horrível com data. Mas nós estivemos como família em Angola. E nós abrimos uma igreja lá chamada Comunidade Universal de Luanda. Hoje essa igreja tem mais de 10 igrejas que saíram dessa igreja. Fora isso, tem igrejas no interior, tem outras igrejas. E de alguma forma Satanás atrapalhou, rompeu a paternidade, romperam as coisas. Mas Deus tem restaurado, Deus tem levantado profetas, homens de Deus naquele lugar para restaurar e restabelecer tudo em nome de Jesus. Em breve, em nome de Jesus, devemos receber uma equipe de lá e restabelecermos o que o inimigo tentou roubar. Será transformado em bênção e em vitória em nome de Jesus, amém? E daqui a pouco nós estamos indo lá também, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, abra sua Bíblia comigo, Lucas 5. Prometo que é a última vez que vocês ficam, não, penúltima, né? Que ainda tem um encerramento, né? Então vou terminar o culto com todo mundo sentado. Abra sua Bíblia comigo, Lucas. Gosto muito dessa passagem, toca muito no meu coração. E que Deus fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Lucas 5, versículo 17. Certo dia, Jesus estava ensinando, e achavam-se assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Versículo 19, não achando por onde fazê-lo, por causa da multidão, subiram no telhado e, por entre as telhas, o baixaram no leito até o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse-lhe Jesus ao paralítico: homem, os seus pecados estão... Glória a Deus.
Obrigado, porque um dia nossos pecados também foram perdoados, amém? Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu: por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, para poder perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te o teu leito e vai para a sua casa. Levantando-se, ele imediatamente na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Pode assentar. Deus é bom. Quando eu gosto muito desse texto, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que para eu estar aqui, alguém um dia carregou a maca para que eu pudesse estar aqui, nessa noite. Um dia, quando até mesmo eu não acreditava em mim mesmo, alguém carregou a maca para que eu pudesse estar aqui. Quando lemos esse texto, o que nos chama a atenção é o milagre. O que nos chama a atenção é essa questão do milagre, da operação do milagre, do paralítico andar. Cara, isso é fantástico. Mas todas as vezes que eu vejo esse texto e que eu medito muito nesse texto, uma das coisas que me chamam a atenção são essas pessoas que estavam carregando aquele paralítico. As pessoas que estavam ali pagando um preço para que aquele paralítico pudesse receber o que Deus tinha para fazer através da vida dele. Aquele grupo de pessoas que de repente olharam para aquele paralítico e viram que ele não tinha esperança. Olharam para ele e sabiam que se eles não fizessem algo, a vida daquela pessoa ia continuar da mesma maneira. Eles olharam para aquele paralítico e viram: cara, alguém está ali, alguém está curando, alguém está fazendo, mas como eu vou fazer para conseguir colocar este homem diante de Jesus? E eles pegam aquele homem, que para mim já era um trabalho muito grande, e carregam até onde Jesus estava, levam aquele homem até onde Jesus estava, e talvez até isso, eu não sei, Fernando, mas talvez eu faria. Ia tentar chegar perto, eu ia tentar levar, mas quando as dificuldades chegassem e eu não conseguisse chegar, eu ia recuar. Estou sendo sincero. Talvez eu ia recuar e eu ia chegar ali e falar: cara, olha, tentamos. Vamos tentar talvez um ângulo, na hora que ele sair, ele vai passar por aqui, vamos tentar uma outra opção, vamos tentar uma outra saída. Mas de repente aqueles homens decidem que mesmo, presta atenção, mesmo contra o impossível, eles decidiram pagar um preço por aquele paralítico. Mesmo contra toda a razão, mesmo com todas as desculpas bombardeando a sua mente, mesmo cansados porque eles já tinham carregado, e até eu ia trazer a nossa maca hoje para a gente fazer o teste de carregar alguém, tá vendo? É uma brincadeira minha com o Roger, que o Roger fez eu comprar uma maca, eu estou enchendo o saco dele a semana inteira por causa disso. Sabe quando você vai lá e compra um negócio que, sei lá quando eu vou usar aquilo, mas tudo bem. Mas, de repente, eu fiquei imaginando o cansaço que aqueles homens estavam de carregar. Cara, é pesado. E eu não sei qual o peso daquele paralítico, mas seja qual for o peso, ainda é pesado, né, vida? E você anda naquele sol, Israel, aquele solzinho, né, light, bem fresquinho, né? 40 e poucos, o Nildo teve lá, né? 40 e poucos graus, aquela coisinha seca, aquela luta, aquela dificuldade, e ele carregando, e ele levando, e ele chegando ali. E, cara, eles chegam ali, eles tinham boas desculpas para parar naquele momento. Eles tinham boas razões. Eles tinham ou não tinham? Mas mesmo assim, eles decidiram pagar um preço a mais por aquela vida. E a vida daquela pessoa, daquele paralítico, foi transformada, porque um grupo de amigos não desistiu deles. Porque um grupo de pessoas não desistiu, porque um grupo de pessoas não parou na dificuldade, porque um grupo de pessoas não desanimou. E eu te pergunto nessa noite,
Quem aqui não é fruto de alguém que pagou o preço por você? Quem aqui nunca foi carregado num momento difícil? Quem aqui nunca foi carregado, que nunca foi levado, que nunca foi, sabe, que nunca foi assistido, que nunca foi acreditado, que nunca foi lembrado quando não estava? Quem? E de repente nós entramos na nossa vida e nós começamos, e cara, que bênção, Deus tem nos ajudado. E eu conversava um pouco nessa palavra com o pastor André, e ele disse assim, cara, como isso é verdade, porque eu mesmo já carreguei, quantas pessoas eu já carreguei, eu já paguei um preço, eu já fiz, mas hoje de repente eu olho, e acho que não, chega. Não, eu estou muito ocupado com o meu trabalho. Eu estou muito ocupado com os meus afazeres. Eu estou muito ocupado com o que eu tenho que resolver. Eu estou muito ocupado fazendo isso ou aquilo. Ah, mas eu estou ocupado com a minha família. Ah, mas eu estou ocupado com outra coisa. E todos nós temos o quê? Boas. Mas a verdade é que nós paramos de carregar os nossos irmãos e buscarmos pessoas lá fora. Nós paramos de lembrar dos aleijados, feridos e abandonados que estão lá fora. Nós paramos. E eu meditando sobre isso, e é interessante, cara, que de repente, às vezes até mesmo, porque o nosso convívio, nós às vezes envolvemos no nosso convívio, geralmente, o nosso convívio a gente vai acabando deixando aqueles amigos, né, não se sentei-vos, né, é bíblico, né, Jaime? Não sentei-vos na roda dos escarnecedores, então você vai tirando aqui aquele amigo ruim dali, você vai tirando aquele amigo usando a Bíblia, lógico, né, André, e tal, né, a gente vai tirando, e de repente eu estava pensando ali, eu falei, cara, praticamente eu só relaciono com crente, como é que eu vou levar alguém para o encontro? Não é verdade? Porque geralmente o meu ciclo de amizade é envolvido, né? É Roger, é o Mike, é o William, a galera já fez o encontro, o que eu vou fazer, como é que eu vou levar? Mas quando você para pensar, sempre tem alguém que precisa de um apoio. Sempre tem alguém, sempre tem uma pessoa, mas eu tenho a escolha nessa noite de decidir. Presta atenção, viver com as minhas desculpas e deixar que a eternidade dessas pessoas não seja a mesma, ou eu posso sair daqui com uma decisão de fazer a diferença na vida de pessoas, de almas e de vidas. E se nós pararmos para pensar, uma atitude sua pode mudar a história e a eternidade de alguém. Às vezes um convite seu, às vezes uma atitude sua, às vezes simplesmente pastor, mas meu irmão, é carregar, é pagar o preço, é ir buscar a pessoa em casa, é trazê-la, é levar de volta. Eu lembro, uma vez eu cheguei perto do Júnior, estava a Valéria no porta-mala do Fiat Ideia, como é que eu lembro? Porta-mala do Fiat Ideia. Mas hoje o Marcelo está aí, vidas foram transformadas, vidas foram marcadas através do ministério da vida de vocês. Hoje eu vejo, esses dias eu estava olhando os meninos seus, acho que foi quarta-feira que eu fui na Fenda, estava o teu menino tocando e a tua menina tocando, e eu louvei tanto a Deus, sabe, Júnior, porque os nossos filhos estão na casa do Senhor. Está tão difícil criar filhos hoje, está tão difícil criar criança hoje em dia, está tão complicado criar um filho hoje em dia. Cara, a coisa está tão complicada, e às vezes, cara, nós pagamos um preço para podermos ter os nossos filhos aqui. E às vezes eu vejo que às vezes alguns pais não incentivam o filho a ir na igreja, não incentivam o filho a estar na reunião de jovens, não incentivam o filho a participar, não incentivam o filho a fazer o encontro, não incentivam o filho, é o melhor lugar para ele estar é aqui neste lugar. O melhor lugar, a melhor companhia que ele pode achar nesse planeta é aqui, é na casa do Senhor, é junto com os irmãos, é junto na igreja. Não há lugar melhor para o teu filho estar do que a casa do Senhor. Não há lugar melhor.
Mas sabe o que acontece? Nós deixamos que que as coisas vão indo, e nós vamos dando espaço, nós vamos dando liberdade, nós vamos, não, tudo bem, não tem problema, não é assim, é exagero, e nós mesmos começamos a faltar, nós mesmos começamos a não vir. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, teu filho vai fazer o que você faz, não o que você fala. E de repente nós esquecemos que nós somos um referencial e que nós somos um exemplo em casa. Como é bonito. Tem criança, meu irmão, que se o pai faltar ao culto, a criança fica brava. Porque ela já acostumou a estar aqui. Aqui para ela é a família dela. Aqui para ela é onde ela vai estar. E sabe, amanhã ou depois, quando ela estiver passando pelo vale da sombra da morte, ela vai lembrar que tem um lugar onde ela encontrou uma família que amou, que cuidou e que esteve do lado dela. Com defeitos como qualquer outra. Com problemas como qualquer outra, não somos perfeitos, somos cheios de defeitos, mas somos uma família em Cristo Jesus. E de repente, para que eu e você estivéssemos aqui, alguém nos carregou. Eu lembro de um dia, que eu estava passando essa situação tão difícil, eu olhei para o meu pai e disse: pai, é injusto o senhor estar aqui, eu estou pagando por algo que eu fiz, eu errei, estou pagando por algo que eu fiz. E no fundo eu estava querendo mesmo chegar no fundo do fundo, eu estava querendo ver se tinha um pouco mais para me encavar, porque eu já estava no fundo, mas vai que tem alguma coisa a mais, eu estava querendo ver mesmo, eu queria ver o fundo do fundo. Eu disse para ele: me larga aqui, volta para cá, Belém, cuida da tua igreja, cuida dos teus netos, cuida da tua família, e me deixa aqui, eu estou te pedindo, estou te pedindo. E ele olhou nos meus olhos e disse: enquanto você estiver aqui, eu vou estar aqui te esperando, porque eu acredito na obra de Deus na sua vida. E hoje, se eu estou aqui, é porque Ele me carregou nos momentos mais difíceis da minha vida. Ele, Aline, Caleb, Gemima, todos eles, Fabiano, Sara, todos eles. Dulce ajudou muito a cuidar dos meus filhos quando eu estive preso. Foram momentos difíceis que nós passamos, mas nós tivemos pessoas que nos carregaram e de repente hoje a gente está bem. De repente Deus mudou a nossa sorte, a nossa vida foi abençoada. E nós não podemos esquecer que existem pessoas lá fora nesse exato momento passando pelo que você já passou. Existem pessoas sofrendo. Existem casamentos destruídos, existem lares acabados, existem pais agora nesse exato momento chorando perdas de filhos para drogas. Existe nesse exato momento filhos destruindo a casa de pais por causa de drogas. Existe nesse exato momento pais e mães sentados num boteco, num lugar, acabando com a sua vida, acabando com tudo. Nesse exato momento tem tantas pessoas perdendo, destruindo as suas vidas, e você não pode carregar ninguém. Eu não acredito que com tudo que Deus tem te dado, com tudo que Deus tem derramado sobre a tua vida, você não consegue carregar ninguém. E quando você pega a lista, numa igreja de quase 500 membros que Vinho Novo tem, nós temos 10, 20 pessoas para fazer o encontro com Deus, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E será que nós vamos ter que parar então de fazer o encontro com Deus? Porque não tem pessoas, que nós não temos ninguém para carregar algumas pessoas para lá. Mas um dia, alguém nos levou, um dia, alguém nos carregou. Um dia alguém pagou a passagem para que a gente viesse de onde nós viemos, para estar onde nós estamos. Um dia alguém acreditou em você. Um dia, alguém orou por você quando você estava na festa, no bar, na bebedice, na cachaça. Um dia. E hoje eu quero te dizer que hoje é a sua vez de carregar alguém. Hoje é a sua hora. Hoje é o seu momento. Hoje é a sua oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. De olhar para alguém e olhar como Jesus olha e ver um potencial. E sabe, quando Jesus subiu ao céu, Ele disse que quando vocês farão coisas
maiores do que que eu fiz. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jaime. O que é maior? Uma vida transformada espiritualmente ou uma vida transformada fisicamente? Nós temos a oportunidade de fazer coisas maiores, de levar a salvação, de levar a transformação, de levar vidas sendo mudadas, casamentos sendo restaurados, vidas sendo libertas das drogas, pessoas sendo libertas da bebedice, pessoas sendo libertas de tantas coisas. Ah, pastor, mas eu estou pagando para alguém fazer. Amém, isso é importante, não é ruim, mas é o suficiente. Aí é você e Deus que sabe. Mas uma coisa eu te digo: a graça, a unção, a potencial suficiente nesse salão para nós colocarmos 200 pessoas nesse encontro com Deus. 200. Estou jogando muito não. 200. Agora eu vou te dizer uma coisa. Um dia, Júnior, nós prestaremos conta da responsabilidade que nos foi confiada. Um dia, eu e você prestaremos conta da responsabilidade que nos foi confiada. Você já pensou? Quando nós olharmos, quantas coisas nós poderíamos ter feito? Cara, tem nada melhor do que você ajudar alguém e depois de anos olhar aquela vida transformada, mudada, restaurada e saber que Deus usou a tua vida. Não tem nada melhor. Estou te dizendo nessa noite, não existe celular. Ah, pastor, como é que você fala isso? Estou te dizendo, tenho aqui celular, tenho computador, tenho carro, tenho tudo que Deus pode me dar, mas não existe nada melhor do que ver uma vida transformada aos pés do Senhor. Olhar para uma vida e saber que ela foi transformada e ela foi marcada, porque um dia você a viu naquela situação de desespero, porque você viu ela naquela situação de lástima, de aleijado, de deficiente, jogada num canto, abandonada. Esses dias eu passei por um bêbado, e tinha um bêbado jogado debaixo de uma marquise, e eu disse para a Aline no carro, eu disse: amor, será qual é a angústia que levou este homem a viver o que ele está vivendo? É tão fácil a gente condenar. É tão fácil a gente dizer: ah, não, bêbado, isso, aquilo, aquilo outro. Mas ele carrega uma angústia tão grande, que talvez esteja tentando procurar em outros lugares o que só Jesus pode fazer por ele. Talvez ele ache que a cerveja, que a cachaça, que a pinga, como nós já achamos um dia, como nós já pensamos um dia. Quem nunca aqui tomou um goró pensando que ia esquecer, e no outro dia você lembrava até mais, e ainda tinha dor de cabeça para lembrar, e a ressaca para te ajudar? Quem nunca? Mas hoje, bonitinhos e cheirosos, esquecemos que nesse exato momento existe um mundo lá fora precisando de você, e precisando que você carregue a maca deles e os leve até Jesus. Que pague o preço, que não use desculpas, que não use pretextos, que não use nada para justificar, mas que haja em você um coração de transformar vidas, de mudar destinos e de transformar a eternidade. O dia que você entender que a eternidade do seu irmão pode depender de você, a tua vida nunca mais será a mesma. O dia que você entender que aonde o teu irmão vai passar a eternidade, depende de quem? De nós. Sabe por quê? Porque tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez. Tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez. E o que nós dois temos que fazer? É cumprir a obediência da palavra. Ide. Completa aí. Ide.
Quem está falando isso é o pastor Tiago? Quem falou? Então vamos ficar de pé. Pastor, a palavra foi rápida, foi? Se você cumprir ela, tá bom. Não é pelo muito falar e nem a quantidade de palavras, mas é através do que você vai fazer com a semente que foi colocada sobre a tua vida. Você pode sair daqui nessa noite, depois de mais um culto, de mais uma reunião, achando e pensando que tá bom. Foi mais um culto. Ainda bem que foi rápida a palavra, né? Que eu estava numa fome. Nossa, vai dar tempo de fazer isso, aquilo. Ou você pode sair daqui pedindo para que Deus abra os teus olhos espirituais para ver a necessidade lá fora. Você pode sair daqui pedindo para que Deus te dê os olhos dele e a dor que há no coração de Jesus nesse exato momento de ver os seus filhos perdidos, desgarrados e abandonados. E de ver que a igreja dele, que foi deixada para cuidar dos perdidos, está cuidando de si mesma mais do que cuidando das pessoas lá fora. Que Deus nessa noite, nesse lugar, levante os carregadores de almas, reparadores de brechas. Que Deus levante neste lugar homens e mulheres dispostas a carregar o teu irmão, a pagar o preço. Nós faríamos o que for preciso para ter um carro novo, para ter uma prosperidade. Se fosse um culto de prosperidade, eu acho que eu subiria no telhado. Mas eu não sei se eu subiria por um irmão, eu estou sendo sincero. Se fosse para alcançar uma bênção, se fosse para receber algo de Deus para mim, eu teria feito. Mas muitas vezes eu deixo de fazer por meus irmãos, eu deixo de fazer, às vezes eu estou na minha zona de conforto. Às vezes eu estou na minha casa, às vezes eu estou ali no meu sofá e Deus me lembra de alguém, eu deixo de ligar, eu deixo de visitar, eu deixo de falar. Às vezes eu estou indo para casa no meu carro e Deus diz, passa na casa de fulano, e a gente não escuta, e a gente não ouve. Porque nós estamos muito ocupados para carregar os nossos irmãos. Nós estamos muito preocupados com a nossa prosperidade, com o nosso ganho, com nossas finanças, com as nossas coisas. Pelo amor de Deus, igreja, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não perca o foco. Deus não te salvou por você, mas para que você fosse um instrumento nas mãos dele, para tocar e ganhar vidas, e alcançar almas, e tocar em pessoas, e mudar a história de vidas e de pessoas. Deus te chamou como um profeta, e você nasceu num tempo exato, você nasceu no lugar exato, no tempo exato, na família exata. Você nasceu no lugar certo, para ser a diferença, para ser um referencial, e para ser um exemplo. E que Deus levante neste lugar, eu peço nessa noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. E obrigado, porque o Senhor tem nos escolhido para fazermos o Teu trabalho aqui na terra. E o que eu te peço nessa noite, neste santo lugar, é que levante neste lugar carregadores de almas, carregadores de vidas, pessoas que estejam dispostas a pagar um preço
por outras vidas. Dá-nos, Pai, eu te peço, dá-nos os teus olhos, Pai. Dá-nos o teu coração, Pai. E o preço que algum dia alguém pagou por nós, nós possamos estar dispostos a pagar por alguém. Que o preço que um dia alguém pagou por nós, nós possamos estar dispostos a pagar por alguém. Assim eu abençoo os teus filhos nessa noite. Não com bênçãos materiais, mas com um coração por almas, por vidas e por pessoas. Um coração por alma, por vidas e por pessoas. Assim eu abençoo a tua casa nessa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Que você carregue essa verdade no teu coração nessa noite. Que você carregue. Eu não quis prolongar. Foi de propósito. Porque eu só quero te deixar uma mensagem curta e fácil de obedecer. Ganhe vidas. Faça a diferença na vida de alguém. Acredite em alguém que ninguém está acreditando, como acreditaram em você, e faça a diferença em nome de Jesus. Tenha o prazer de dar a Deus esse presente, esse fruto e esse trabalho em nome de Jesus. Amém? Graça e paz em nome de Jesus. Abraça 2, 3 irmãos e diga para ele: você é um ganhador de almas, você é um carregador de vidas. Dê um abraço em 2, 3 irmãos e diga para ele: você é. Profetiza sobre o teu irmão: você é um carregador de almas, ganhador de vidas, em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus.